Deus abençoe. É um prazer e uma grande responsabilidade estar aqui com vocês nessa manhã. Agradecendo por poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, que é grande importância para nós, né? E fui convidado pelo nosso pastor e é uma grande responsabilidade. Nós, graças a Deus, a nossa igreja está sempre bem servida quando o nosso pastor, que é o nosso mestre aí no ensino, e todos os irmãos que passam por aqui, graças a Deus, o Antônio nos presenteou aí numa série no livro de Salmos, e nessa manhã também não vai ser diferente. Quando eu fiquei sabendo que o Antônio ia dar uma série, eu não sabia dos Salmos, mas não se preocupe que eu não vou trabalhar lá nos Salmos de romagem, né? Conforme o Antônio. Mas nós vamos falar dos Salmos, principalmente nessa manhã, os Salmos de número 1, o capítulo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo a sua Bíblia, gostaria de orar nesse momento para que Deus possa continuar nos abençoando. Santo Deus, nessa manhã nós, como igreja, mais uma vez nos reunimos em volta, aqui na sua casa, com a sua palavra, com cânticos, orações e com palavras nesse momento de reflexão e de mensagem. Tivemos uma excelente aula nessa manhã, onde cada dia nós somos alimentados, ó Deus, na comunidade, quando igreja, mas o grande desafio, ó Deus, é quando nós estamos fora, quando estamos no nosso dia a dia. Mas temos a certeza que o Espírito Santo sempre tem nos orientado para que possamos viver e conhecer e relacionarmos com a sua palavra. E que nesse momento o Senhor capacita, ó Deus, e que essa palavra, ao ser lançada, semeada aos nossos corações, possa encontrar nessa manhã um coração de uma terra boa. Com certeza, cada um dos meus irmãos nessa manhã já tiveram esse encontro, já tiveram esse contato com a palavra, e que nós precisamos nessa manhã de ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é um salmo bem conhecido, Salmo 1, e como ele é bem didático, vai ficar mais tranquilo, mais fácil para mim, no caso. Mas nessa manhã, olhando para os irmãos aqui, tenho certeza que você ou já leu uma vez, ou outras vezes, você já presenciou, assistiu mensagem a respeito dos Salmos 1. Mas quando pela primeira vez eu me lembro, recordando aqui, é algo que tem que mexer com a gente, é algo que tem que estremecer a gente, é algo que esses salmos, como ele é um prefácio, né? Se você pegar aí o primeiro, ele não tem um autor, aí se você pegar na sua Bíblia, não está mostrando um autor. E os salmos, como vocês bem sabem, ele é dividido em 5 livros, né? Relembrando, recordando nessa manhã. E esse primeiro livro, que vai do primeiro Salmos até o 41, somente o primeiro, o segundo e o 10º, que não tem autoria de Davi. Alguns vão dizer, afirmar que é Davi, que é o autor desse Salmo 1, mas não é a questão aqui. Eu até concordo também que seja Davi, até porque quase mais de 60% ou 70% dos salmos foram de sua autoria. Mas o que eu quero nessa manhã, e que Deus, né, o grande desafio do quem vai pregar, ou quem vai trazer as reflexões, é conhecer a igreja local, é saber da sua igreja local, é saber de uma igreja que é bem alimentada, é uma igreja que, não, nessa parte, né, vamos dizer assim, nós que congregamos e quando as pessoas nos vêm visitar, elas saem daqui surpresas, né, com o teor e a base bíblica do qual a Igreja Batista ela zela. Nós não abrimos mão do ensino, nós não abrimos mão da nossa EBD, nós não abrimos mão do que a palavra tem nos ensinado. E quando eu falo da primeira vez, se você recorda, talvez você não vá recordar agora, mas meditando aqui nessa manhã e depois em casa, tenta lembrar quando você chegou a primeira vez e leu esses salmos. Como eu disse, é algo que tem que te estremecer por dentro. É algo que tem que chamar você por dentro. Quando você vai para um livro de Levítico, no Antigo Testamento, e tem aquelas palavras, ai daquele, né? Aquilo tem que estremecer a sua vida no sentido de reflexão. Será que eu estou vivendo essa realidade dos Salmos 1? Né? Então, nós entendemos que
a orientação e o prefácio desse primeiro capítulo, que é uma narrativa que vai permear todo o livro, né? Ele vai falar dessa relação, e o próprio, aqui na nossa versão, vai falar da felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, o nosso tema, nessa manhã, vai ser justos e ímpios, né? Então, nós entendemos que, nestes salmos, é necessário que você, como ele é explicativo, é necessário que você veja a diferença que vai estar aqui na nossa narrativa. Eu gostaria de ler com os irmãos primeiramente. Nós estamos na versão NVI, eu gostaria de acompanhar aqui mesmo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e ele nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita dia e noite. E é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Se for para nós falar um amém que encerrar, já estava aí para você ter a sua análise, ter a sua reflexão, aonde que você se encaixa, como que você se encaixa na sua jornada, até talvez uns mais tempo, outros menos tempo nessa caminhada, mas nós estamos inseridos dentro desse contexto. E é necessário, nessa manhã, graças a Deus, eu entendo, é necessário que nós vamos identificarmos como justos, como pessoas justificadas, pessoas que já aceitaram a Cristo, pessoas que já têm esse relacionamento com Deus, pessoas que não têm mais essa questão, será que a Bíblia é verdadeira? Será que o que estão pregando nessa igreja é correto? Não, para nós nessa manhã, uma grande parte aqui, eu imagino, que já passou dessa fase, então nós entendemos que precisamos nos identificar e, nessa manhã, até na sua grande maioria, confirmar o lado que nós estamos. Né? Se o tema aqui é justos e ímpios, nós entendemos que, vamos ver no decorrer da mensagem, que é realmente quem é salvo, quem aceitou a Cristo, quem reconheceu Jesus, quem tem a sua palavra, e essa pessoa, então, ela se encaixa nesse perfil dos justos. Mas nós vamos ver, então, que é necessário, durante a mensagem, entender que a felicidade, a bênção, está relacionada em andar com Deus e servir a Deus, né? E obedecer, né, aos seus mandamentos, a sua palavra, no caso, nessa manhã, nós entendemos que é a Bíblia, né? E também, os Salmos vai nos mostrar qual deve ser o nosso procedimento e o nosso comportamento diário. E é em todos os lugares, né? E aí o resultado disso, nós vamos entender que é servir a Deus. Então, o nosso procedimento e comportamento, dentro da casa de Deus aqui, nessa manhã, é tranquilo, é fácil, né? Nós nos emocionamos, nós alegramos com os irmãos, nós concordamos com a aula, concordamos com as músicas, concordamos com esse texto, porque é um texto tão didático, tão explicativo, do qual se faz necessário apenas você ler ele, para você se encaixar nesse perfil. Mas, graças a Deus, então, que nós, pela graça de Deus, nós temos um grande desafio, que é fora. O desafio é fora, é no dia a dia, é diariamente. Então nós vamos ver que o resultado disso é servir a Deus. Nós vamos ver que os ímpios não serão abençoados porque eles não conhecem o Senhor, eles não fazem a vontade do Pai. Vamos ver também que os dois, né, sendo os dois justos e ímpios, terão resultados diferentes. Os resultados aqui são totalmente diferentes, não somente nessa terra, mas também pela eternidade. Então os Salmos vão mostrar isso, né? E o versículo 1, volta de novo para nós, Manuel, por favor. Vai dizer que, primeiramente, ele fala feliz aquele. Em algumas narrativas vai falar feliz é o homem, né? Uma versão. E aí o homem é indivíduo, somos nós. Desde o menor aqui que está me entendendo até o mais velho. Então você se encaixa nesse perfil, aquele. Bem-aventurado, aquele. Mas é interessante que o salmista, primeiramente, ele vai colocar para nós vamos ver agora de início, o que nós não podemos fazer.
para ser feliz, para ser bem-aventurado. Eu gosto dessa palavra bem-aventurado, né? Porque a versão, né, acostumei com a versão mais antiga, e a versão NVI não tira, né? Ela mantém esse bem-aventurado, que é traduzido por uma felicidade que o mundo não pode te dar. A felicidade que resultados, conquistas, que embora ficamos alegres, felizes, mas não pode te dar, porque aqui não se trata de apenas busca de bênçãos terrenas. Embora nós desejamos, nós oramos, nós buscamos de Deus, mas não é o nosso alvo principal. O nosso alvo principal para ser feliz, primeiramente, porque nós fomos, amém, justificados. Esse é o princípio. Porque as demais coisas são consequências. Bênçãos são consequências. O que você está colhendo hoje, o que eu estou colhendo hoje, são consequências de você andar com Deus, né? Mas nós vamos ver que, primeiramente, ele vai dar alguns conselhos para aquilo que eu não devo fazer. O justo não deve fazer, porque não é um perfil nosso, não é um perfil da igreja, não é um perfil de quem serve a Deus. Embora a cultura ela está muitas vezes na igreja, na sociedade, na escola, em todos os lugares, e é normal isso, porque fazemos parte da sociedade, mas nós temos que definir, nós temos que pôr na balança, nós temos que fazer o contrapeso. É necessário, é legal eu fazer, nossos jovens, nossas crianças, o que assistir, o que fazer, aonde nós devemos nos relacionarmos como pessoas justas. E o salmista, eu acho interessante isso, porque ele vai mostrar, primeiramente, o que não deve fazer. Assim nós fazemos no dia a dia, na nossa casa, com seus filhos, o que não deve fazer. Porque muitas vezes nós estamos... A igreja cristã de Cristo, como a nossa faz parte, nós entendemos assim, ela não te obriga. Nós não vamos te obrigar nessa manhã que você deve viver dessa forma. Mas você, como uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem o seu raciocínio, você vai analisar e vai viver, vai pôr em prática ou não. Vai depender do que você entendeu já, ou que você já entendeu, como nós vimos na aula de manhã, mas já faz muito tempo. Talvez você esqueceu. Talvez você já não está mais com esse primeiro amor, esse temor, essa alegria de saber que a pessoa feliz, abençoada, porque ele não anda conforme, aí vai falar, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando nós falamos de conselho, primeiramente, é quando você, no seu dia a dia, onde que como diz o nosso pastor, o momento do dia a dia mais nevrálgico. Como é que fala essa palavra? Nevrálgico. Você me perdoa os professores aí, mas está difícil. Mas o momento mais tenso, o momento mais difícil, o momento do qual você no dia a dia está exposto, você está totalmente no seu normal, você está na sua área normal. E aí vem pessoas, vem ímpios, e aí nós entendemos então que a felicidade de todos nós depende de observar o nosso comportamento diário, para que então nós tenhamos algumas condições diariamente de sermos abençoados pelo Senhor. E aí nós vamos ver então que o ímpio aqui é aquele transgressor, é um incrédulo, é uma pessoa que não tem fé. E biblicamente, a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse ímpio é uma pessoa que não está nas suas condições espirituais para te dar o conselho. Mas eu abri aqui um parênteses. O que o mundo diz sobre conselhos? Quem sabe do ditado aí fora? O que o mundo diz? O mundo diz que se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia muito. Mas o que Salomão, o homem mais sábio da terra, vai dizer? Eu vou pedir ao Emanuel, Provérbios 11, o versículo 14. Sem a orientação, a nação cai. Mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Então, meus irmãos, só abrindo esse parênteses, deve-se buscar conselhos. Você deve. Eu e você, nós temos que ter essa condição, essa humildade. Você não entende do assunto, procura. Você está dúvida do assunto, procura. Vai se orientar.
Se você analisar, por exemplo, o irmão ou a irmã que não entende nada de carro, e ele vai ser enganado. Então procura um irmão que entende. Ô irmão, você acha que eu comprar esse carro aqui, né, vai me ajudar? O que você acha? Conheço pessoas que entrou em rascada. Conheço. Porque não buscou conselho, eu sei, eu já tenho idade suficiente. Só abrindo esse parênteses, mas quando o texto vai dizer que o ímpio dá conselho, parece que ele tem mais força. Quando alguém que você conhece está passando dificuldades, e você fala assim, vamos para a minha igreja, vamos lá, meu pastor vai orar, a liderança vai orar, e parece que ele não quer vir. Mas se alguém falar para ele, faz isso, vai a pé não sei na onde, pula 3 sementes, 3 ondas, não é isso. Então esse tipo de conselho, fora, não serve. Essa pessoa, o justo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio pode até falar, ele pode ser até educado, você podemos ser educados com eles, mas você não vai dar atenção devida ao conselho do mundo, tá certo? E para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, tome cuidado com as suas amizades, porque muitas vezes as suas amizades não têm um perfil seu, não conhecem a palavra, não vêm a IBD, não conhecem nada de Jesus, não sabem nada de Deus, e está te dando conselho sobre tantas coisas. E hoje nós, os pais, não somos mais exclusivamente a internet, amigos, hoje está ensinando e dando conselho para os nossos filhos. Então deve sim tomar esse cuidado. Mas você vai notar que primeiramente vem conselhos, depois ele não se detém no caminho dos pecadores. Quando fala pecador aí, não tem como explicar. Pecador é aquele que peca, aquele que vive na praia do pecado. Mas alguém vai dizer, mas qual a diferença nossa? Qual a diferença da igreja? E João vai falar sobre isso, 1 João 3,9. Ele vai dizer isso. Porque eu e você, nós lutamos contra o pecado, é diferente. Podemos pecar, podemos cair, mas é uma luta constante. Porque diz o texto, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele, permanece em você, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quando a primeira vez eu peguei um folheto, e estava escrito Carnavial. É um folheto combatendo o carnaval. E quando eu vi a tradução do Carnavial, dizia o seguinte, Festival do Pecado. Olha para mim, nunca houve uma definição tão bem colocada. É uma festa do pecado. É uma festa que vai comemorar o pecado. Mas a igreja está na contramão disso. Então, eu não vou parar nesse momento, eu não vou me deter nesse momento, porque o pecador, ele tá vivendo o que é normal dele. Então eu não vou me associar. Então a cultura diz que pode, a cultura diz que é legal, a cultura diz o que ela quer dizer. A cultura demoníaca, a cultura realmente normal, mas ela não tem esse padrão que eu e você estamos preocupados. Então nós entendemos que o pecador aí vive na praia do pecado, você não pode deter no caminho dele. Você não pode trilhar o mesmo caminho dele. Porque é um conselho que quem deseja ser feliz e abençoado. Então, primeiramente, ele não vai ouvir o conselho dos ímpios. Segundo, ele não vai viver no mesmo trilho do pecado. Ele, pelo contrário. Por isso que a igreja, quando chega no período do carnaval, nós preferimos tirar nosso jovem. Tirar. Porque, na verdade, o que se aproveita do carnaval? Isso é uma festa do pecado. E realmente o conteúdo e tudo que nós ouvimos, tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que a mídia mostra, é um festival do pecado, e aí vai uma série de coisas que acontecem, e a nação, infelizmente, ela sofre por isso. Ele não vive, ele não tem comunhão. Eu e você, nós não temos comunhão. E é uma série de coisas. É comunhão com o tipo de música, é comunhão com o tipo de filmes, é comunhão com o tipo de pessoas, é comunhão de forma geral. Então, há dentro de nós, o Espírito Santo, ele vai te mostrar. E tem coisas que nem precisa mostrar. Tem coisas que não precisa mostrar o que é pecado. Hoje em dia está tão claro, está tão aberto, e a cultura e as pessoas, a liderança, autoridades do mundo, não estão mais preocupadas em esconder. Na minha época de jovem, tinha que as mensagens subliminares. E hoje está difícil para os portugueses aí. Viu? Tinha que as mensagens ocultas, vamos dizer assim. Agora não, hoje está tudo aberto as mensagens. Hoje já se fala abertamente em todas as suas propagandas. Mas é isso aí. Então, não se associe com o pecado.
O associar aqui não é que você não tenha amizade com pessoas que não têm a mesma fé sua. Não é você ter essa amizade, ser gentil, ser uma pessoa legal, cumprimentar, até porque faz parte do nosso testemunho pessoal. As pessoas têm que ver a diferença da minha vida e da sua, que é um princípio para você evangelizar, pregar para ele. Mas associar, deter no caminho dele, ficar associando e fazer as mesmas coisas não é recomendado. E o terceiro aí, ele vai falar que agora a pessoa se assenta na companhia de zombadores. Zomba de tudo. Zomba de tudo. De quem passa, de quem não passa. Eles sentam, é uma roda, é uma mesa, é uma festa. E muitas vezes nós somos convidados, não é verdade? Familiares nossos, amigos nossos, que são pessoas do mundo. São pessoas que são zombadores, pecadores, ímpios. Essa é a verdade. Aqui tem duas verdades e não tem como descrever diferente. É duas personalidades, é dois caminhos. São duas coisas distintas que estão aí nos Salmos, mas que ele vai nos mostrar essa verdade. Mas o que nós devemos fazer então se nós muitas vezes somos convidados? Né? Aí vai, logicamente, você por educação, você vai tomar um certo cuidado. E você já chegou na empresa, chegou no seu dia a dia de escola, os seus amigos da escola, professores, liderança sua, eu relaciono bastante com empresas, bastante com pessoas, e quando estão dizendo coisas, zombando de Deus, zombando da palavra, zombando das pessoas, você chega, qual tem que ser a reação? Logicamente, é um convívio que as pessoas te conheçam, né? Mas se a pessoa te conhece, eles param de falar. Isso é legal. Mas quando eles te conhecem, não para de falar, e você entra na roda, e também está rindo, e está zombando. Então, são procedimentos que aqui, da orientação do salmista, logicamente de Deus, ele vai falar para nós que não é assim. Eu não posso me assentar nessa roda, eu não posso fazer parte dessa roda, porque não é legal. Quando trabalhava na pizzaria ainda, e nós tínhamos o futebol na segunda-feira, garçom, pizzaiolo, você imagina que briga que era, né? Garçom, pizzaiolo, cozinheiro, já briga lá no serviço, você imagina o futebol. Mas eu me lembro do meu ex-patrão, dizia assim, mas por que você não faz parte aqui depois do futebol, tomar uma cervejinha, não tem problema, o teu pastor não deixa? Eu falei, não é assim. Eu estou aqui 3 anos testemunhando de Cristo para você. Se eu sentar amanhã lá junto com vocês e tomar uma cerveja, perdi os 3 anos, você vai dizer que eu sou igual a vocês, não tem diferença nenhuma. Então, ele está aqui relacionado com isso. Eu não faço parte desse grupo, embora muitas vezes por educação, muitas vezes parte social, muitas vezes eu tenho que participar de um evento, mas, logicamente, as pessoas vão dizer, você não bebe mais? Você não faz isso mais? Não. Você aproveita para dar o seu testemunho, amém? Então, esses são comportamentos que nós devemos evitar para que sejamos felizes e abençoados. Quando fala de felicidade abençoado, ela é algo que pertence a nós. A felicidade não quer dizer que você vai viver nessa terra aqui eternamente, sim. Mas nesse período aqui chamado agora, esse tempo presente, é momento de luta, de guerra. Como o pastor disse, toda 6h30 ali tem guerra. A Paulo está dizendo também que tem guerra quando começa a fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, seremos sim abençoados e felizes. O versículo 2, Emanuel. Agora ele vai falar o que é o contrário, o que eu e você devemos fazer. O que nós não podemos fazer, você já sabe. Só relembrando aqui nessa manhã, não podemos fazer. A cultura, tem que tomar cuidado, aquilo que vemos, assistimos, enfim, aquilo que a cultura nos apresenta e muitas vezes nós queremos trilhar nesse caminho e achar que não tem nada a ver. Eu lembrando aqui do meu pai, ele dizia, quando eu conversava algumas coisas com ele, ele falava assim, ô Washington, algum problema, né? Acho que os irmãos vão lembrar aí. Deixa de ser crente meia hora e resolve isso. De outra forma. Então não dá, entendeu? Você abrir mão um momento, eu vou fazer parte dessa cultura aqui, mas ali na frente eu volto e peço perdão. Não é assim, é um relacionamento. E você luta, é diferente. Quando você fala, mas você luta para não fazer. Né? O que vai dizer aí para nós o versículo 2? Ao contrário. É uma virada, é o grau, virou tudo completo. Não tem mais esse relacionamento com a cultura no sentido de viver ela, não que você muitas vezes não tem esse encontro, você vive isso muitas vezes em todos os lugares, no sentido de influência, mas você não concorda, você não faz parte da sua vida, não faz parte da sua família, não faz parte da cultura cristã.
vamos dizer assim. Porque sabemos que a cultura cristã judaica, ela está sendo atacada faz muitos anos. Então nós estamos vendo o resultado do filtro que a cultura judaica hoje, a falta dela, como que nós estamos vendo isso no comportamento dos casais, no comportamento dos filhos, das pessoas, da honestidade, enfim, uma série de coisas que nós entendemos que não faz parte do nosso currículo, não faz parte do nosso contexto. Ao contrário, a sua satisfação está na palavra, está na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, virou a ficha, agora o que eu tenho que fazer? Primeiramente, por que eu tenho que conhecer a palavra? A Bíblia vai nos dizer que ela é a nossa única regra de fé e de prática. O Salmo 119, 105 vai nos mostrar também essa questão da necessidade de estarmos meditando. O meditar aqui não é só aquela leitura panorâmica. Amém, pode fazer. Faz a leitura panorâmica, mas separa um tempo, separa esse momento para você estar na casa de Deus, separa um momento na sua casa para trazer essa reflexão. O pastor, como sempre, bem acertado, ele trouxe para nós esse pão diário, e aí é um momento, mesmo que seja bem curto, mas um momento que você vai ter com a sua família, ali bem próximo, você, os seus filhos, aqueles que estão com seus filhos em casa, para poder refletir. Salmo 119, Emanuel, 119, 105, bem conhecido também, esse versículo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem dos irmãos aqui um dia precisou de uma lâmpada, de um holofote ou de uma lanterna na pista, o carro estragou, no meio do mato, no meio das fazendas? É duro quando você está num breu, como diz o mineiro, quando você está lá naquele escuro que você não consegue enxergar um palmo. E quando a gente é criança é pior ainda, né? Qualquer barulho te congela porque você está numa escuridão. É assim as pessoas. As pessoas que você conhece que não têm a palavra de Deus como a sua única regra de fé e de prática, como que ele vai meditar se ele diz assim, mas este livro aí não foi os homens que escreveram? Quantas pessoas dizem assim, mas isso é cultura judaica, é ultrapassada, é arcaica? Essa palavra é difícil hoje, né? Mas não é. Para nós a igreja, a nossa regra, a única nossa regra de fé e de prática. Então a meditação diária não precisa a igreja cobrar, não precisa o pastor, o professor cobrar. É algo que o Espírito Santo já pôs no seu coração e que você tem que vencer. Uma questão. Você já ouviu uma mensagem sobre a preguiça. Abrindo só um parênteses aqui. Muitas vezes nós temos boa vontade para muitas coisas. Não estou dizendo que você não deve fazer. Assistir futebol, assistir os seus programas, suas séries, não é nada disso. Mas separar, ser rígido, ser cauteloso, separar o seu tempo, medita, lê, relê, vai fazer os seus cursos também, vai ouvir mensagem também, vai ouvir pregações também, tá certo? E aí nós temos aqui algo para ilustrar o que Deus falou para Josué, Manuel, Josué capítulo 1, o versículo 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Meus irmãos, então os irmãos estão entendendo que existe uma receita, vamos dizer assim, existe aqui um conteúdo que eu e você devemos nos preocupar. A orientação para Josué foi essa. Deus não falou para ele, não, você tá bom de espada, você é um cara forjado. Você começou lá com Moisés, eu lembro. Você estava com Moisés, desde pequenininho, você estava bem treinado. Agora você vai entrar aí agora na Terra Prometida e você vai dar espadada para todo lado. Não é isso. Olha o conteúdo que Deus fala para ele. Porque se você obedecer, você meditar, você colocar em prática as palavras do Senhor, então você prosperará, tá certo? Agora, qual será o resultado, então, no versículo 3, Emanuel? O resultado dessa pessoa. Agora ele falou para nós o que nós não podemos fazer e falou para nós o que nós devemos fazer de uma forma simples, mas é a básica, é a maior, é essencial, que é a diariamente meditar na palavra. Mas ele vai falar que agora, ele vai mostrar que como seremos abençoados. Porque essa árvore plantada junto a ribeiros, ela dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo quanto ele faz prosperará. Não tem teoria da prosperidade.
Não existe algo assim milagroso no sentido assim que você vai fazer aquelas 70 semanas, 20 semanas. Não é. O texto vai dizer que quando você faz isso, evita a primeira parte, faz a segunda parte, medita diariamente, você luta contra o pecado, agora você então vai ser como essa árvore. Você já viu uma árvore frondosa produzindo o ano todo? É assim. Então nós, diariamente, nós não precisamos preocupar em correr atrás de bênçãos. Tem pessoas que correm atrás de bênção em todos os lugares. Eles não querem compromisso, mas a bênção todos nós queremos. Mas o compromisso aqui, nós entendemos a primeira parte. E aí o salmista vai ilustrar dessa árvore, tá certo? Essa árvore que tem raiz profunda, essa árvore que as raízes dela vai encontrar o que é necessário, né? Você em casa, você tem várias plantas, quem tem? Não ponha água para você ver. Deixa sem água dentro do vaso. Ela vai secar, vai murchar, não vai produzir. Eu estou tentando plantar uma batata doce lá no vaso, mas está difícil. Mas eu estou pondo água. Mas ela já está com a folha verde. Tá certo? Mas quanto mais profundo, presta atenção, meus irmãos, quanto mais profundo é essa raiz, mais ela vai ser frondosa, mais ela vai ser forte, mais ela vai produzir. As folhas não vão murchar. Quando você vai olhar para aquela árvore, o ano todo ela vai produzir. É assim na sua vida? Você pode dizer, é assim na minha vida? Tudo que eu faço, Deus prospera. Tudo que eu faço, Deus me abençoa. Tudo que eu determino no sentido do meu coração de obedecer a Deus, Deus ele responde. É assim. Não tem uma teoria da prosperidade. Está aí. Se alguém quiser buscar um conteúdo, está aí que nós devemos entender. Então, que essa orientação de ser próspero e abençoado é quando nós servimos a Deus. Emanuel, Deuteronômio 28, Moisés vai dizer mais um segredo. 28, 1 a 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. É assim. Não é necessário. Tem gente que vai dizer assim, eu preciso morar nos Estados Unidos. Tem gente que vai dizer assim, eu preciso morar na Noruega. Não, Suécia, Suíça. Não. Você mora aqui, ou mora em Nova York, ou mora lá na Groenlândia, no Havaí. Se você obedece a Deus, se nós servimos a Deus, a bênção virá sobre nós. E aí virá de acordo com o que Deus tem para a sua vida, tá certo? Não temos essa comparação da prosperidade do meu irmão ou de alguém que é do mundo. Nós seremos abençoados e prósperos em todos os sentidos. A prosperidade aqui não remete só à questão financeira. A prosperidade aqui é de paz, é de vida, é harmonia, é de saúde. É uma prosperidade, o próprio Deus, ele preparou na eternidade, mas também ele quer te abençoar no tempo presente, tá certo? Então tá aí, essa árvore que tem as suas raízes profundas, e quanto mais você se aprofundar nessa caminhada, quanto mais você aprofundar nessa jornada cristã, mais serão os seus frutos, em todos os aspectos, tá certo? Alguém pode usar esse texto e dizer que seria um aspecto de prosperidade, não é, em todas as áreas. Agora, como que é os ímpios? O que acontece com os ímpios? Se o justo prospera, ele tem a bênção. Se ele é abençoado quando nós observamos e tentamos e lutamos diariamente para viver esse evangelho. Nós vimos a primeira parte. Agora os ímpios, no caso dos ímpios aí, ele não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. É uma pessoa sem estabilidade. É uma pessoa sem a presença. É uma pessoa sem raiz. É uma pessoa que não tem, neste presente século, a bênção de Deus. E olha, viver sem a bênção de Deus é difícil. Mas ainda o texto vai dizer no versículo 5, Emanuel, por isso os ímpios, eles não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade do justo. O texto de Apocalipse vai dizer, 21, Apocalipse 21, 8, ele vai dizer desse julgamento, aonde os ímpios perecerão. Emanuel vai pôr para nós, Apocalipse 21, 8. Aí vai falar um texto conhecido também, é aos covardes, aos descrentes, abomináveis, assassinos que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, aos idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será um lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, então é algo tão sério,
porque os ímpios, além de não ser abençoados nessa terra, além de não ter a mão de Deus, não ter a bênção de Deus, não ter a felicidade, porque a felicidade do mundo, todos nós sabemos, ela é o quê? Passageira. A felicidade, naquele momento que o mundo está celebrando, você pode ver que toda semana tem que ter. Toda semana tem que ter festa, tem que ter eventos, porque o mundo precisa disso para esquecer, para tentar levar uma vida aonde eles colocaram Deus em terceiro ou último lugar, e outros. Eu acho que a questão que me chama mais atenção é o ateu. Ele tira Deus, não existe Deus, e posso viver minha vida tranquilamente, mas eles precisam conhecer esse contexto, porque os ímpios vão perecer. Agora, o Senhor, no versículo 6, ele vai dizer que o Senhor, ele conhece, né? O Senhor conhece os seus filhos, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, é o que nós falamos agora, tanto nessa terra como na eternidade. O ímpio pode morar na melhor mansão da Noruega. O ímpio pode morar no melhor lugar do mundo, mas ele não tem a paz, ele não tem a felicidade que só Deus pode dar. E ainda, ele está na iminência da sua condenação eterna se não aceitar Jesus, como nós já fizemos. E a nossa luta, então, é esta. A nossa luta como justos é caminharmos diante da palavra dele, conforme a palavra dele, lutamos diariamente para isso. Ele vai nos abençoar nesse tempo agora, mas o que nos aguarda na eternidade é infinitamente melhor. Mas para os ímpios, então, está reservada a destruição. Logicamente, que Deus quer que eles sejam salvos. E nós queremos já encerrar nessa manhã. E é fácil, né, gente, porque nós aprendemos aqui nessa manhã. Graças a Deus que eu estou falando para um público aqui que é já só relembrando, a sua grande maioria, estes salmos. Mas chega em casa, dá uma lida tranquilamente nesses salmos e tenta se encaixar, né, qual é o seu perfil. Oro, peço, assim como eu, que eu estou no perfil dos justos. Amém? Nós estamos inseridos nesse perfil do justo. Então nós aprendemos que existe diferença entre aquele que serve a Deus. Há uma diferença notória. Por mais que o sol, a chuva, a neve, o alimento, por mais que teu vizinho planta a batata doce, vai dar 10 vezes mais que a sua vai nascer 2 batatinhas meio errado, mas nós estamos no caminho certo. Então, não vai nessa questão da cultura, não vai na questão que o mundo, não vai na questão de pessoas que não servem a Deus, que estão caminhando e parecem aparentemente felizes. Existe uma diferença e Deus conhece. Deus, ele faz, sim, nesse momento, não acepção de pessoas, mas ele tem a bênção para aqueles que servem a ele. O próprio texto vai dizer. Nós entendemos também que o justo ele prospera e o justo ele é abençoado por Deus em todas as áreas. Então você tem, assim como eu, observar isso. Observar a sua jornada, a sua caminhada. Prosperar aqui, prosperar com seus filhos, prosperar com o seu casamento, prosperar como um líder na igreja, prosperar com o seu chamado, prosperar financeiramente também, Deus vai te dar as condições. É assim que funciona a vida do justo. Agora, o justo ele tem prazer de servir a Deus, e esse prazer de servir a Deus não podemos confundir com participação de igreja local. Não podemos confundir com participação de liderança. Eu sou líder, eu sou convertido há muito tempo. O que nós temos que entender é que esse prazer é você e Deus, é você na meditação, é você na leitura, é você na alegria, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos na semana de oração, vamos para a EBD, vamos evangelizar, vamos enviar nossos filhos para fazer a obra de Deus. Enfim, é essa meditação diariamente que vai te dar condições de você entender, tá certo? Agora os ímpios, nós aprendemos também que os ímpios irão perecer nessa terra, cedo ou mais tarde. Eles vão perecer e ainda estão com sério risco de não converter e serem condenados eternamente, como o Apocalipse nós lemos. Irmãos, graças a Deus, é uma mensagem simples nessa manhã, mas como eu disse para os irmãos, ela é bem didática. Eu relembrei muitas coisas aqui quando eu estava preparando. E eu espero também que os irmãos nessa manhã entendam e busquem viver essa diferença. Por mais difícil que esteja, por mais nós lutamos diariamente de manter essa posição, talvez coisas piores virão. Nós não sabemos que nos aguarda no sentido como igreja. Eu costumo dizer que vai chegar uma hora, a igreja não se encaixa mais no perfil desse mundo. Talvez seja a hora que nós vamos sair daqui, né? Seremos arrebatados.
Mas amém. Feche seus olhos, depois eu vou chamar o nosso pastor aqui. Santo Deus, nosso Pai, oramos agradecidos, ó Pai. Essa é a tua palavra. Um Salmos, ó Deus, tão abençoado. Um Salmos, esse Salmo primeiro, ó Deus, que é algo que nos chama a atenção. E nessa manhã, de forma simples, mas eu espero e tenho certeza que o Espírito Santo vai aplicar no meu coração todas essas verdades e no coração dos meus irmãos. Desde aquele menor que entendeu aqui nessa manhã o que foi falado, que eles, ó Deus, vivam e aplicam na sua vida e tenha certeza, que essa é a diferença. Daqueles que servem, daqueles que meditam, daqueles que buscam fazer a sua vontade. Muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui nessa manhã. E nos ajude, ó Deus, assim como nossas casas. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos esse evangelho. A viver, meu Pai, como justos diante do Senhor, diante da sociedade e diante dessa igreja. Porque nós queremos honrar o teu nome. A bênção, a vitória são consequências que o Senhor, ó Deus, tem prazer de abençoar o seu povo. E assim nós agradecemos e te louvamos por essa grande bênção que nós somos justificados em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Certinho. Obrigado, Washington. Deus te abençoe, tá? Queridos, nós vamos terminando. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero reforçar algumas questões. Se você pretende ir no acampamento,